ideia do jornal Aurora da Rua nasceu a partir da comunidade da Trindade. Era o ano 2006 e naquele tempo havia várias pessoas em situação de rua que já tinham feito um caminho muito belo, estavam prontas para voar com as próprias asas, mas faltava essa questão da geração de renda, da possibilidade financeira de poder alugar seu espaço ou voltar para a sua família. Então aí a gente se lembrou dessa proposta de jornais de rua que nasceu na Europa, onde produzia um jornal por voluntários que era vendido por pessoas em situação de rua. Aí começamos a se informar durante todo o ano 2006, juntamos jornalistas, e aí a gente pensou que a gente poderia talvez produzir o nosso próprio jornal. O ano de 2006 foi toda a genese deste jornal e o lançamento foi em 24 de março de 2007. Então, havia na verdade uma dupla intuição. A primeira ser essa geração de renda para pessoas em situação de rua. E a segunda intuição que nos levou a produzir nosso próprio jornal foi a partir de perceber como que a população de rua era retratada nos meios de comunicação sociais. No jornal era na página de polícia, na televisão era no balcão, era sempre matérias escandalosas onde a pessoa era diminuída e matérias cheias de preconceitos. E como a comunidade convivia com as pessoas já há mais de 15 anos, ela tinha um outro olhar. Sabia das trevas, mas sabia das belezas, sabia da solidariedade, sabia do amor, sabia da capacidade de trabalho. Aí não pensamos assim, por que um jornal não poderia apresentar esse outro lado da população de rua? Ir além do preconceito e revelar toda a beleza tantas vezes escondida. Então, por causa disso, a gente juntou a geração de renda e o conteúdo do jornal. E aí nasceu o jornal Aurora da Rua. Eu estava no final da faculdade, no último ano da faculdade, na verdade no último semestre, quando eu recebi um convite, uma amiga fez... A gente fez um trabalho de faculdade aqui com o jornal. E uma amiga fez um teste aqui para jornalista, porque a jornalista anterior, Vanessa Ive, ela estava saindo do jornal porque ela ia abarcar outros projetos, ia fazer mestrado, então o jornal precisava de uma nova jornalista. E aí minha amiga foi convidada para vir para o jornal, mas ela também aceitou apareceu outra proposta de emprego para ela e ela acabou indo para esse outro jornal. E aí eu fui convidada por ela para assumir a vaga aqui no jornal. E foi assim que eu conheci o jornal. E aí eu comecei a trabalhar lá em 2011. O jornal Aurora da Rua, quando eu estava participando de um projeto chamado Projeto Levanta de Anda, e eu já tinha assim, antes de ser vendedor, eu já tinha assim, já um bom entendimento com o pessoal do jornal. Sou responsável pela produção textual toda, junto com Fernanda. Eu também trabalho na diagramação, na disposição de fotos. Então, o grosso da produção passa por mim. Mas é um jornal que eu costumo dizer que é produzido por várias mãos, porque toda a equipe opina nos textos, toda a equipe participa do processo de correção, toda a equipe participa da eleição das fotos que vai sair no jornal, do tema. Então, tudo é muito comunitário na produção do jornal, mas a minha função aqui é administrar todo esse processo, reunir todo o material para no final, a cada bimestre, a gente ter uma nova edição. Já teria pensado que eu pessoalmente ia me envolver com um trabalho jornalístico, meus estudos não me prepararam para isso, mas fiquei encantado de perceber como a partir de uma muito boa equipe de redação que temos aqui no jornal, éramos capazes de produzir uma matéria que podia humanizar o olhar da sociedade sobre a população de rua. Os retornos que a gente teve do jornal são inacreditáveis. Sempre me lembro de um amigo meu que uma vez viu uma poesia na última página do jornal e disse: mas essa poesia é linda, não acredito que seja um morador de rua que fez essa poesia. E depois, pegando o carro, chegando numa sinaleira, vendo moradores de rua debaixo do viaduto dormindo, em vez de pensar, dormiam embriagados, usaram drogas, são preguiçosos, ele pensou, talvez aquele que fez a poesia está ali. Então o jornal tem essa capacidade de humanizar o olhar da sociedade sobre a situação de tanto desprezo, de tanta rejeição. Então isso mudou a minha vida, de perceber a capacidade de um meio de comunicação social de gerar uma sociedade melhor. Você pode usar os meios de comunicação social para piorar, e você pode usar
para gerar uma sociedade mais justa. Ele nos mostra outros caminhos, que os outros jornais eles falam mais sobre violência em geral, mas esse jornal conta história de pessoas vitoriosas. Eu me sinto vitorioso, que eu tenho assim, uma capacidade de vencer mais, então isso é que me fortalece mais. Na verdade, o jornal foi um diferencial na minha formação. É um veículo que é diferente de qualquer veículo que a gente estava acostumado a ver, que eu estava acostumada a ver. É um veículo que é voltado para uma população que é marginalizada, que tem seus direitos violados, que é excluída dos processos sociais. Então, é um jornal que fala sobre essa população de uma maneira positiva. A gente já falou nas páginas do jornal sobre moda, gastronomia, amizade, amor, temas que muitas vezes é impensado, essa relação com a população de rua. Então, para mim, me enriqueceu muito como profissional. Então, a gente às vezes tem um olhar preconceituoso com relação a quem está em situação de rua ou quem está em situação de vulnerabilidade social. E o jornal desconstrói isso e no meu dia a dia, junto com os vendedores, junto com as pessoas em situação de rua, então a gente vai desconstruindo preconceitos e vendo a beleza que a gente pode extrair da rua, né? Que não é só violência, uso de drogas. Então, na rua tem pessoas que têm muitas potencialidades. Temos há 10 anos como Aurora da Rua. Quem teria dito em 2007, na Praça da Piedade, no lançamento, que um dia a gente ia celebrar 10 anos. 10 anos de tantas conquistas, tantas auroras que nasceram na vida de tantas pessoas a partir do jornal Aurora da Rua. Na vida dos vendedores, na vida de quem foi retratado no jornal, mas na vida dos leitores também. E na vida de todo mundo que produz o jornal. Aí o que eu desejo para esses mais 10 anos a vir, com o lançamento da nova proposta através da revista, é que possamos alcançar ainda mais pessoas. O desejo é que muito mais pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão procurando alguma geração de renda, possam encontrar no jornal uma alternativa a um trabalho, que muito mais pessoas, leitores, possam humanizar o seu olhar sobre a sociedade e assim poder oferecer a Salvador um instrumento, um jornal, uma revista que lhe permita de se tornar uma cidade ainda mais próxima do nome que ela tem, a cidade do Salvador.